Bem-vindos aos Triângulos Amorosos, o seu canal do corno, do traidor, filho de uma boa quenga e da amante, chupadora de baba, de beijo grego alheio. Hoje com vocês, elemento água, câncer, escorpião e peixes. Vamos lá, pegar de cima e de baixo. De cima, vocês aqui com a carta do sol, olha que legal, de baixo. Com as de espada, não vou aceitar invertido. Eu vou pegar aqui uma do meio, ó, tá? Aqui, ó. E a carta 3 de copas, a carta, né, do triângulo. Que também representa bênção, mas está no negativo. Bem, aqui para vocês, a única carta do elemento de vocês, 3 de copas, câncer, escorpião e peixes, saiu no negativo. A carta 3 de copas, ela é uma carta que traz aqui pra gente a vontade de ter algo para comemorar. Porém, mesmo que a carta do sol saiu aqui bem no centro da leitura, mostrando que vocês têm um potencial, né, de expandir essa relação, caso você esteja aqui fazendo a escuta, independente da sua posição, se você for a pessoa prejudicada, fique sabendo que vocês ainda têm muito para crescer e entender que às vezes essa falta que você sente de comemorar, essa falta que vocês... Gente, já tem que tampar aqui para o YouTube não bloquear. Essa falta que vocês têm aqui de viver, sabe? De ir no motel, de fazer uma coisa diferente, de comemorar, ela tá pesando. Então aqui o que eu sinto, porque a carta 3 de copas, que é a única do elemento de vocês, saiu no negativo, mostrando que vocês têm uma dificuldade, às vezes, de sair da rotina, tem uma dificuldade, às vezes, de encarar as questões emocionais e tentar ver o lado positivo das coisas, porque a carta do sol mostra que, independente da posição que você esteja, o que importa é que se você está escutando esse vídeo, essa mensagem é pra você. Não importa o que você tá fazendo aí de errado, né? Eu não tô aqui pra julgar. Esse canal aqui é justamente pra isso. É um cantinho que vocês têm aqui pra poder escutar aquilo que vocês estão caçando nos outros vídeos, né? Que eu sei disso. Vocês ficam lá escutando 200, 300 vídeos pra escutar isso aqui que vocês vão escutar só nesse. Tipo, o que a pessoa tá falando, que é ver nas entrelinhas. Às vezes vocês estão escutando lá uma taróloga que vai estar fazendo uma leitura completa, geral, pra todo mundo. E ela vai estar focando em um monte de outras coisas, mas vocês estão tentando lá. Será que aquela frase ali tá falando do meu amante? Será que eu tenho um corno na cabeça? Será que eu vou ser vergonha e vou lá atrair? Então, assim, às vezes vocês estão escutando outras leituras de tarô, tentando capturar a mensagem que tá aqui neste canal, entendeu? Que tá específico. Se você é corno, esse canal é você. Se você é o traidor, esse canal é você. Se você é amante, chupadora de baba, de beijo grego alheio, esse aqui é pra você também. Então aqui, no fundo, se você tá fazendo escuta, é pra você. Se você é uma pessoa que tá num relacionamento e você é o traidor, você trai por quê? Porque você acha que esse relacionamento, ele tem muito lado emocional. Só que esse lado emocional pede uma racionalidade. Olha esse as de espadas. É o início de algo bem arquitetado. E você gosta dessas coisas. Às vezes você trai porque você gosta de fazer um bandagem, né? Você gosta de ir lá de fazer umas coisas sadomaso. E a sua parceira, o seu parceiro é amorzinho. Então, assim, às vezes você casou, sabe, com o seu oposto complementar. Você casou com o seu inferno astral. E, no fundo, você quer, na verdade, simplesmente vivenciar esse lado bom, vivan da vida, né? Esse sol. Você quer, na verdade, tá vivenciando uma coisa gostosa, essa coisa quente do sol, expandindo os seus processos de amorosidade, né? E essa expansão do processo de amorosidade exige uma racionalização, né?
Se existe, né? Existe mesmo, né? Se precisa trabalhar essa existência de você, né? Então aqui a grande questão é o que fazer, né? Para se ter um início mais racional. E se você tiver aqui, ó, tá forte, né? Se você estiver se relacionando com o seu próprio elemento, né? Câncer, Escorpião e Peixes, ou Gêmeos, Libra, Aquário tá forte aqui também, né? E Gêmeos, Libra, Aquário, ele traz para você uma maior, sabe aquelas relações onde você consegue ser você, mesmo que esse seu você seja isso aqui, ó, ser colocado ali na coleirinha, ou mesmo numa relação sadomaso, você sabe o que você quer nessa relação. E talvez, se você tá aqui, justamente é porque você tá em uma dessas posições, você quer trair, ou você quer ser o amor de alguém, ou você já tá com os cornos coçando. E se você tiver com os cornos coçando, saiba que muito disso deve-se a esse 3 de copas que está no negativo. Que quer dizer o quê? Que quer dizer que você não consegue ultrapassar as barreiras do emocional para comemorar. Tipo, sabe, aquele relaxa e goza? Você não consegue relaxar e gozar. Gostoso, né? Então aí você fica criando treta. E aí, ao invés de você aproveitar essa coisa, né, maravilhosa, que é o amor, expandir sua consciência a ponto de deixar, né, essa coisa orgástica fluir do seu espírito, você fica numa posição ali bloqueando, reprimindo os seus desejos, né? 3 de copas no negativo é repressão pura do desejo. E o Sol veio na posição positiva, justamente o arcano maior, tá? O Sol veio nessa posição para falar assim: há uma necessidade de você trabalhar as suas limitações, as suas repressões. Talvez até fazer uma terapia, talvez fazendo yoga, vai de repente fazer um exercício para soltar o quadril, danças, né, do ventre, essas coisas, para soltar o quadril, para tipo dar uma desencanada na cachola. Talvez aqui vocês precisam passar por essa expansão de consciência que o Sol dá, para que daí você inicie uma bagaça muito mais racional, porém não deixando de comemorar ali no emocional, né? Ou muito pelo contrário, o recado aqui, seja para qualquer um dos 3, há uma necessidade de vocês trabalhar os afetos, porque tá, a única carta do elemento de vocês, por enquanto, está no negativo, mostrando que vocês não conseguem relaxar, mostrando que vocês não conseguem soltar a franga, mostrando que vocês estão no processo de repressão e que para vocês saírem disso, As de espadas, precisa trabalhar a mente, né? Espadas é mental, né? Para quem sabe, para quem é viciado e lê carô aí na internet, fica só querendo achar uma resposta ou às vezes uma mensagem que seja essa que eu tô dando aqui para vocês direto. Porque às vezes vocês vão em um monte de vídeo, que nem eu falei, para capturar uma mensagenzinha que nem essa e não vem, né? Aí você ficam lá pegando um de cada vídeo para montar o quebra-cabeça. Sendo que quando se trata de amante, corno e traidor, esse é o canal, certo? Aqui é a minha entidade, desce aqui no cavalinho para poder ajudar vocês. Então entendam, aqui há uma necessidade de vocês terem mais uma racionalização do que uma emocional aqui que está afetando tudo, né? Do que essa repressão sexual. Aqui há uma necessidade de vocês expandir a consciência, o Sol, e as de espadas fica óbvio que vocês precisam trabalhar o mental para iniciar essa bagaça ou continuar o relacionamento de vocês agora com a mente mais aberta, né? Quando você vê o Sol com as de espadas, há uma necessidade de você expandir sua consciência ou liberar, né, os seus
fluxos, vamos colocar assim, pulsionais, deixar a coisa sexual, orgástica entrar na vida de vocês e com isso expandir a consciência, entendendo que às vezes racionalizar um emocional que tá ali patologicamente cagado, né, só atrapalhando e reprimindo, aqui há uma necessidade de vocês abrirem a consciência, expandir e ser um pouquinho mais racional e saber exatamente aquilo que vocês querem, que deixa vocês felizes, né? Porque você vê aqui, ó, tá tendo ali uma submissão, mas algo que é totalmente consentido, né? Então significa o quê? Talvez essa posição que vocês saíram negativo 3 de copas mostra que vocês estão no processo de repressão, porque saiu no negativo, das suas emoções. E isso eu tô falando diretamente com você do elemento água, porque a única carta do elemento de vocês saíram no negativo, falando que vocês precisam deixar essa repressão de lado ou buscar subterfúgios, né? Buscar tratamentos, terapias, dança, coisas que liberam esse corpo e a mente para que vocês expandam a sua mente e consiga, enfim, racionalizar mais e botar para frente aquilo que vocês desejam. Iniciar coisas mais sinceras dentro daquilo que é o seu campo de gozo. Ó. Bem, vamos lá. O que mais aqui temos para o elemento água? Ai, que eu no chão. O que mais temos aqui? Vamos lá. Câncer, Escorpião e Peixes. 2 de paus. Vocês em uma situação aí, vocês ficam meio estagnados. Se estiver se relacionando, estiver forte no mapa, o elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário, há uma necessidade de vocês melhorarem essas questões. Temperança e a Lua, 2 arcanos maiores. Olha só que interessante, Sol e a Lua. Realmente, na questão da amorosidade de vocês têm segredos, né? Talvez o segredo seja exatamente esse, né? O triângulo, se você for o traidor. E se você for, na verdade, a pessoa que tá aqui para saber ser traído, tem segredos, né? 3 de copas com a Lua tem algo escondido debaixo do tapete. Tem algo aqui que vocês não conseguem ver, o The Dark Side, né? Mas você vê que esse arcano aqui, ele tem o Sol com a Lua. Você vê que interessante como é bonito esses decks são diferentes, eles trazem uma nova visão. Que a Lua também, ela é clarificada pelo Sol. Então, eu tenho o Sol aqui, né? Então, quando vocês clarificam a mente de vocês, olha só, quando vocês expandem, vocês conseguem iluminar o lado escuro da Lua. Vocês conseguem iluminar aquilo que vocês têm reprimido. Olha que bonito, né? E no momento que vocês clarificam aquilo que está do lado sombra, vocês conseguem enxergar todos os bichinhos, que todo o seu lado instintivo, animal, que talvez vocês precisam soltar para poder ter essa comemoração gostosa, né? E no fundo, o que acontece? A carta da Lua com o Sol pedindo que vocês, na verdade, trabalhem essas questões do inconsciente, porque a Lua também saiu no negativo. A Lua está mostrando que vocês têm segredos, se vocês forem o traidor, vocês têm segredos porque vocês não conseguem com o casal, com o oficial, de repente vivenciar essas coisinhas que você gosta de fazer, né, no seu lado escondido. Você não consegue, né, falar. Então, vocês ficam aqui lentos, como esse 2 de paus, e como a temperança, né? A temperança temperando ali os temperamentos, com a Lua mostrando que, às vezes, existe uma situação ali desfavorável, entroncada, né? 2 de paus é a carta da lentidão, é a carta de que a pessoa fica esperando o melhor momento e esse melhor momento nunca chega. E a temperança mostra que há uma lentidão. Com 2 de paus mostra assim que talvez essa coisa que tem aqui escondida da Lua é justamente algo que fica ali no obscuro porque vocês não têm a atitude, né, de falar. Vocês não conseguem, na verdade, demonstrar aquilo que estão sentindo.
que vocês talvez queriam uma coisa assim, mais 50 tons de cinza, né? Então, a carta da temperança, ela também vem aqui para tentar equilibrar. Só que como ela é uma carta lenta e com 2 de paus, fica uma situação onde vocês ficam, sabe, reprimidos. A carta 3 de copas no negativo com a lua mostra que existe uma repressão no inconsciente da coisa ainda. Tipo, às vezes você não consegue liberar essas energias porque há algo, né, que vocês precisam ainda trabalhar dentro do inconsciente de vocês. 2 de paus é uma carta que deveria já começar a ter um certo movimento, porque paus representa movimento, mas a carta 2 de paus é a única carta do naipe paus que é lenta e que fica ali meio que parada, feito 2 de paus. Então aqui vocês precisam entender que há algo dentro de vocês que precisa ser trabalhado com mais veemência. Porque a carta do Sol, ela é uma carta que também mostra um certo egoísmo, só que ela saiu do lado positivo, né? Então ela mostra uma certa dificuldade de vocês trabalhar essa coisa mais narcísica de vocês. Talvez seja isso que você precisa saber lidar. Que se você for o traidor filho de Baboaquenga, talvez você não está dando seus passos para frente, indo muito lento como a temperança. Você vê, tem 3 arcanos aqui, ó, Sol, Lua e temperança. Então, se tem o Sol e a Lua, significa que eu tenho opostos, eu tenho o claro e o escuro, eu tenho aqui a temperança, a necessidade de temperar essas questões, tanto o seu lado obscuro quanto o seu lado que está no processo de expansão, né? Então, se eu tenho cartas, né, arcanos maiores que me mostram que eu preciso fazer alguma coisa em relação a meu processo de repressão, para às vezes sair de uma posição de corno. Você entendeu? Porque às vezes a gente está numa posição de corno que não é que a gente merece ser corno, porque isso vai do caráter da outra pessoa também. Mas a gente às vezes meio que deu uma contribuidinha, sabe? Pelas nossas repressões. Eu não sei se conseguem me entender, assim, não é que eu tô ajudando os traidores filhos de Baboaquenga. Eu tô tentando mostrar para vocês que existem 2 lados, ó. A própria lua já mostra isso. Existem 2 lados, né, da mesma moeda. No caso da lua, existe o lado de dark side e o lado iluminado pelo sol. Então, aqui, às vezes, vocês precisam de uma iluminação das suas questões que estão reprimidas. Olha aqui, 3 de copas no negativo. E você trabalhando esse lado seu que está reprimido, ou do parceiro, sei lá, vocês precisam tratar, porque a carta da lua tá no negativo, tá mostrando que tem segredinho, tá? Tem mentira, e que tem coisas que vocês precisam tratar e que tá relacionado ao emocional, 3 de copas. E que isso não deixa vocês gozarem gostoso, não deixa vocês vivenciar a vida no seu lado de plenitude, não deixa vocês terem o lado bom, que seria o lado 3 de copas, que é uma comemoração. Vocês não conseguem comemorar, né? Por quê? Porque existem coisas escondidas nesse lado obscuro da lua. E o 2 de paus mostra que, mesmo você sabendo, mesmo você pressentindo, que às vezes a gente não sabe totalmente, mas a gente fica desconfiada, será que eu sou corno, será que eu não sou? E mesmo se eu sou, quais são as minhas? Que às vezes a gente é corno porque o outro é uma pessoa mau caráter, mas qual é a minha responsabilidade nessa bagaça? Por que eu fiquei com uma pessoa que tem esse perfil de traidor, né? Às vezes a gente não escolhe, ou a gente não avalia. Alguma coisa a pessoa dá-lhe de sinal. Tudo bem, às vezes acontece, de repente a ocasião fez o ladrão. Mas nessa situação aqui, eu não sinto que é isso, não. Eu sinto que vocês são pessoas que são pessoas evoluídas. Olha a carta do sol no meio. Se você é a pessoa que trai, você trai porque é uma situação onde tem muita repressão, onde tem muita coisa escondida no dark side, né? E aí você também se mantém nessa posição porque você também não quer se mexer,
né? 2 de pau, você não quer mudar, às vezes você não quer terminar um relacionamento só por causa disso, só porque você gosta ali de fazer uma bandagem, né? E aí você equilibra, né? Você fica nessa temperança, você fica equilibrando entre a amante e o oficial e fazendo malabarismo para poder ter o bom dos dois mundos, bem a questão do bem vivan aqui, né? Porque a carta do sol também, ela tem esse lado, né? Ela sai no positivo, mas ela tem esse lado do bom vivan, né? Ela tem esse lado de que às vezes a pessoa é mais narcísica, é aquela pessoa que tá pensando muito mais egocentricamente no seu próprio prazer, né? Então tem isso aqui também. Vamos lá, o que mais aqui para finalizar com o ET? Nós temos aqui, na ordem do desejo desses casais, desse casal aqui, desse triângulo que tá rolando aqui. O que mais a gente pode esperar de história aqui? Tem muita coisa aqui enrolada, mas tem muita coisa aqui que tem a ver com o processo de repressão. Não tem outro nome. Imagina, 3 de copas com a carta da lua no negativo. Tem coisas reprimidas, tem mentira, tem coisas que você não consegue contar. Por quê? Porque você não tem atitude de mudar, né? 2 de paus, você prefere ficar nesse lugar que é do conforto, né? Tipo, ficar ali tomando solzinho, de vez em quando eu sei que leva uns chifre, mas essa pessoa tá aqui comigo e eu não quero mudar, porque a temperança, ela tem essa coisa de ter uma lentidão nas ações, né? Vamos lá, 7 de pentáculos, se você estiver relacionando com touro, virgem, capricórnio, rei de espadas, gêmeos, libra, aquário de novo, e a carta do cavaleiro de copas. De novo, a carta copas no negativo. Então aqui, gente, olha só, ficou bem explícito. 2 cartas do elemento de vocês, água, câncer, escorpião e peixes no negativo, com a lua que também não deixa de estar ali. Lua é água, né, gente? É mudanças de maré. Então a gente pensa que o lado emocional de vocês tá imaturo em relação a essas questões da sexualidade. Então fica fácil, né, tanto de você ser um alvo, né, de sofrer ali o chifre, quanto vocês serem um imaturo, uma imatura de chifrar alguém, ou de ser amante, né? Aceitar a baba do beijo grego alheio, né? E por quê? Por que eu falo a baba do beijo grego alheio? Porque às vezes a pessoa vai dar um beijo grego na parceira, no parceiro, e depois vai dar um beijo em você. Então, gente, assim, não é tirando sarro, mas eu tô falando assim, do ponto de vista que você aceita a baba alheia. Porque, querendo ou não, quando você tá dentro de uma relação, mesmo que o outro fale, ai, não tenho nada, as pessoas vão falar assim, ó, tipo, eu tô vindo trepar com você e vou falar que eu trepo com a oficial. Às vezes tem gente que é cara de pau, fala mesmo. Mas, a priori, a terceira pessoa sempre entra na falha da outra, né? E aqui, o que a gente vê no negativo? Se você for o corno, a corna, 3 de copas no negativo, lua e cavaleiro de copas, mostra o quê? Mostra que vocês têm questões emocionais de ordem afetiva que ficam guardadas ali no inconsciente por debaixo do pano, seja por trauma, seja por imaturidade ou por falta de conexão afetiva com os seus próprios afetos. Então aqui é uma necessidade de buscar ajuda, gente, espiritual, terapia, yoga, descobrir aí se você tem, quais são os traços que te compõem e que o que você pode fazer em cima disso para trabalhar melhor o seu lado emocional. E aqui a gente tem Sol, 2 de paus e 7 de pentáculos. Você vai ter uma colheita muito interessante do ponto de vista material com alguém que você firmar essa posição de transcender a sua consciência e às vezes até sua sexualidade. Mas eu vejo que aqui tem uma procrastinação, né? Você tem o 2 de paus ali no meio, que às vezes até essa colheita que você deveria ter aqui com touro, virgem, capricórnio, ou com alguém que tem isso forte no mapa, ou a gente também pode estar levando para o lado da materialização, ela é lenta, né? Como a temperança, e
parado com esse 2 de paus. Então, assim, para que você tenha algum tipo de colheita, você vai ter que ter muita paciência nesse processo, né, de expansão de consciência do que significa esse relacionamento para você. E a gente tem aqui, ó, o Ás de Espadas, a Temperança e o Rei de Espadas. Aqui tá forte, muito forte nessa mesa, que vocês estão se relacionando com o elemento de vocês, água, e principalmente com o elemento ar, né? Que nem no começo que eu disse, que tem muito forte aqui, Gêmeos, Libra, Aquário. Por quê? Porque essas cartas aqui estão cantando para mim, olha, há uma necessidade de você ter uma racionalização e temperar a coisa para uma ordem mais, sabe, mais lógica. Porque o seu lado emocional tá cagado. Você tem 2 cartas do seu elemento água no negativo. Você tem aqui o Cavaleiro de Copas, o 3 de Copas e a Lua no negativo, mostrando que as questões emocionais, elas estão sim com algum tipo de déficit, elas estão sim precisando ser repensadas, as questões dos afetos, né? Verificar nessas jarras, né, essas taças, do que você está conseguindo ofertar. Aqui você tem, assim, talvez uma fantasia que fica ali escondida na lua e que você não consegue colocar para frente. E você fica ali tentando equilibrar as jarras, né, nesse caso, equilibrar essas taças e tentando dar o seu melhor, mas o cavaleiro não, o Rei de Espadas vem aqui mostrando que há uma necessidade de você racionalizar, há uma necessidade de você talvez até cortar alguma situação que não seja favorável para aquilo que você colocou como processo de expansão, né? Vocês têm aqui um processo de expansão. Então aqui alguém que queira realmente estar presente com você, sabe aquele pau pra toda obra? Você tem que estar dentro desse perfil de pessoa. Aquela pessoa que é pau pra toda obra, hoje vamos fazer isso, canguru e perneta, hoje vamos fazer aquilo, hoje não quero fazer nada, quero só ficar ali coçando o saco e tudo bem, ficar ali parado feito 2 de pau. Então você tem que ter alguém que está dentro desse perfil, senão o risco de você colher algo que você não deseja é alto. Você fica aqui, ó, nessas coisas, nesses joguinhos da lua, você fica com o seu lado emocional muito detonado, muito cagado, tem muita repressão aqui. Então aqui a necessidade que eu vejo aqui para esse triângulo é, dependendo da posição que você estiver, você precisa trabalhar o seu lado reprimido. Se você for o corno, saiba que a brecha que tu abriu não é culpa sua, tá? Mas a brecha tá relacionada a como você lida com o seu emocional, como você lida com as suas repressões e com aquilo que está no seu inconsciente, a lua no negativo, né? Com as suas mentiras que você conta para você mesmo e com as mentiras que você escuta do outro e que você finge que não tá escutando, né? Para poder se manter numa relação, às vezes tóxica, porque também essas cartas aqui, a lua com o Cavaleiro de Copas no negativo, tem imaturidade emocional aqui. Precisa talvez você ficar mais escolada no seu alfabeto emocional. Aqui precisa você se alfabetizar emocionalmente. Não importa qual posição que você estiver aqui, é o recado para os 3. Então, aqui, se você for amante, saiba que essa situação é uma situação parada, tá? Ele não vai decidir, ela não vai decidir tão rápido, porque eu tenho a temperança ali junto, né? Não vai decidir, tá equilibrando, não sabe qual que a pessoa gosta mais, se gosta da emoçãozinha ali, ou se gosta da coisa mais racional com a amante, ou o contrário, né? O relacionamento é mais racional e a amante deixa aquela estabilidade ali que dá aquele, sabe, aquela expansão, aquele tesão mais gostoso. E a questão é que se você estiver se relacionando também com o elemento terra, que tá mais fraco, mas também tem aqui, a questão toda tá justamente nesses equilíbrios, né? Para que você tenha. Eu não sinto muito terra aqui, não, mesmo que tenha o 7 de ouros, eu tô sentindo assim que a carta do elemento
ouro, ele, na verdade, tá o elemento terra, né? No elemento, do elemento terra, ele tá mais voltado mesmo para mostrar que precisa, para que você possa colher alguma coisa, é preciso, olha aqui, até balançou o negócio aqui, é preciso que vocês entendam que para todo o processo de materialização tem que ter um mínimo de conscientização, né? Olha aqui a carta do Sol mostrando isso, e principalmente a carta do Rei de Espadas. Há uma necessidade de você racionalizar algumas situações, há uma necessidade de você equilibrar esse emocional e racional, para que você tenha um início mais lógico e com muito mais potencial de ser maduro, né? Com muito mais potencial de não ter essas tretas de infidelidade, né? E se a infidelidade já está instalada, é justamente porque tem muito desequilíbrio no seu elementar, no seu elemento água, está desequilibrado, está só no negativo. Então precisa trabalhar talvez as suas questões emocionais para você ter um processo de colheita desses 7 de pentáculos, para que você tenha uma colheita mais gratificante no seu campo mental. Porque Rei de Espadas com As de Espadas, no mental precisa ser mais elaborada alguma questão. Eu vou tirar o último aqui, gente, que já ficou muito longo. Nossa, aqui meu baralho velho, a gente, ó, 200 anos. Aqui da pomba, só para finalizar com a última mensagem para vocês. E aí, deixei seu like, se inscreva, faça algum comentário se tiver aí a minha energia combinada com a sua. Aqui esse canal é um canal sem preconceitos, para justamente naquilo que vocês ficam caçando nos outros, para saber a mensagem direta e reta. Olha aqui, em casa. Essa carta, na verdade, mostra o quê? Que a questão do desequilíbrio aqui, só para confirmar a mensagem geral, tá em casa. Tá dentro daquilo, tá na sua família, ou mesmo tá em como você se relaciona com o seu parceiro fixo, né? A questão aqui com o amante, você colhe com o amante aquilo que você não consegue em casa. É uma coisa bem clichê, é uma coisa bem, às vezes até parece até preconceituosa, mas por quê? Conselho, você aí que é a corna, ou corna que tá escutando, que não é só mulher que é corna, tá? Homem também. Você que está na posição desfavorável, entenda, você precisa trabalhar as suas repressões. Parar de mentir para si mesmo, porque eu sinto essa carta da lua, que as pessoas que estão mentindo para você, você sabe. Então, quando a gente sabe, não é mentira. Então, no fundo, você já se desconfia. Então, a questão, se você desconfia, tudo que a gente desconfia, no fundo, a gente já está vivendo aquela realidade na mente. Então, você precisa parar de mentir para você, porque você sabe que você, nessa posição, é esse cavaleiro de copas no negativo. É aquela pessoa que é imatura emocionalmente, que precisa trabalhar essas questões no relacionamento. Porque a carta da casa aqui, eu sinto que essa leitura está falando para alguém que está em casa aí, né? Para alguém que está dentro da relação matrimonial. E você que está dentro dessa relação matrimonial, entenda que às vezes, tudo bem, a pessoa pode ser um traidor, filho de uma boa quenga mesmo, por ser um mau caráter. Mas às vezes tem uma parcela da gente, de coisas que a gente poderia conversar com o outro, expandir na relação. A carta do Sol mostra bem isso na posição positiva, que às vezes o cara conversa, a mina conversa com o amante, aquilo que ele gosta. Entendeu? Essas cartas aqui são da sexualidade. E não consegue conversar com você porque você tem uma trava emocional. E eu acho que a grande questão aqui, que eu tô dando quase que uma consulta para vocês, psicanalítica, na parte de sexologia, gratuita. Então, assim, se você caiu aqui, essa mensagem é para você. A espiritualidade sabe quem é que precisa escutar. Se você está aqui, é justamente porque você precisa escutar isso. Talvez você precisa trabalhar suas questões. E talvez você precisa ser esse rei de espadas se esse tipo de comportamento alheio te causa sofrimento. Às vezes você precisa ser esse rei de espadas e cortar
o mal pela raiz também, para que você tenha novas colheitas, 7 de paus, de ouros, que esteja muito mais condizente com aquilo que você é como integridade de pessoa. Bem, é o que eu tenho para vocês. Deixe seu like aí. Beijo. Tchau.